E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um personagem pouco conhecido da DC Comics e dessa vez vamos falar do Kamandi, o último menino da Terra. Vamos falar sobre a história, a origem, poderes e habilidades desse personagem. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, foi sugestão do Vitor. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos fazer mais esse vídeo falando de mais um personagem pouco conhecido da DC Comics. E dessa vez é sobre o Kamandi, a sua história, sua origem. A história do Kamandi começa muito tempo no futuro. As histórias do Kamandi normalmente mostram ele vivendo aventuras no mundo pós-apocalíptico, no mundo onde os seres humanos foram grande parte extintos e que os animais eles se tornaram criaturas antropomórficas. Os animais passaram a ter inteligência, passaram a andar de maneira bípede, começaram a ter uma aparência mais semelhante à dos seres humanos. A estreia do Kamandi acontece justamente na revista do Kamandi número 1. Algum tempo antes, alguns séculos antes, em uma realidade paralela, você tem um grupo de alienígenas chegando na Terra. Esses alienígenas eram alienígenas pacíficos e eles tinham a presciência de que no futuro a Terra seria atingida por um grande desastre. Então, para isso, eles formaram a Global Peace Agency e passaram a atuar na Terra combatendo diversos males, combatendo terríveis vilões. O nome Global Peace Agency é bem familiar porque em um dos vídeos passados nós falamos sobre ele. É justamente o grupo que tem como um dos integrantes o Omak. É o Omak que a gente já falou da história dele aqui, você pode dar uma olhada. E o Omak, ele seria uma das criações do professor Miriam Forrest, um dos integrantes da Global Peace Agency. Foi ele que criou o satélite Irmão Olho e foi ele que criou a figura do Omak, o One Man Army Corps. E aí ele criou o Omak juntamente com o Buddy Blank, né? O Buddy Blank que na verdade ele é o Omak, né? Como já falamos lá no outro vídeo. E foi a partir dele que o Omak passou a agir, né? O Buddy Blank passou a ser o Omak e a trabalhar em conjunto com a Global Peace Agency. Porém, os esforços da Global Peace Agency e do Omak não foram suficientes. E o grande desastre em um dado momento acabou acontecendo. Não se sabe exatamente por que o grande desastre aconteceu. As poucas evidências que existem dão conta de uma grande parede de energia conhecida apenas como Vortex, que chegou na Terra e devastou tudo. Vários terremotos e maremotos aconteceram e as nações começaram a guerrear utilizando armas nucleares. Um cenário que é até bem conhecido para os fãs de um certo anime que é bastante abordado aqui no canal. Pouco tempo antes da queda da humanidade, um cientista chamado Dr. Michael Grant, ele acabou criando um mutagênico, né, uma substância mutagênica chamada Cortaxin. Ele acabou não vendo os resultados desse trabalho, né, ele acabou indo junto com toda a humanidade, mas o Cortaxin ele acabou sendo fundamental para a manutenção da vida na Terra após o grande desastre. O que aconteceu? A radiação que foi emanada após o grande desastre começou a reagir com o Cortaxin presente nos animais, nas cobaias que estavam no laboratório do Dr. Grant. Consequentemente, esses animais começaram a sofrer mutações. Eles começaram a passar essas mutações para os seus descendentes. E aí, com o passar dos anos, os animais foram se tornando mais inteligentes, se tornando inteligentes igual ao ser humano. Eles desenvolveram a inteligência similar à do ser humano e passaram a andar eretos. Eles se tornaram figuras antropomórficas. Então, basicamente, o Cortaxin foi o que contribuiu para que os animais se tornassem os novos senhores do planeta Terra. Enquanto isso, a humanidade passou por um período contrário, né? A humanidade começou a evoluir e os seres humanos começaram a agir de uma maneira cada vez mais animalesca. Não se sabe se o Cortaxin teve alguma ação nesse efeito, né? Se ele foi um dos responsáveis pela animalização do ser humano. Mas o fato é que o ser humano foi se tornando cada vez mais evoluído,
Ele foi evoluindo, ele foi regredindo com o passar do tempo. E aí, décadas depois que passou esse período, o Bud Blank ele ainda estava vivo, né? O Bud Blank, graças às tecnologias do OMAC, ele ainda estava vivo, mas ele já estava muito velho, já estava muito idoso. Ele estava vivendo nas ruínas da cidade de Nova York, num setor chamado Command D. E nesse período de tempo, os Homens-Tigre tinham dominado toda a costa leste dos Estados Unidos. E aí o Bud Blank ele vivia fugindo e se escondendo dos Homens-Tigre, já que os Homens-Tigre eles têm uma posição bastante hostil em relação aos seres humanos. Paralelamente, o Bud Blank ele conseguiu ter um filho, uma filha, né? Ele teve uma criança, não é revelado qual é o sexo dessa criança, mas posteriormente essa criança, quando se tornou adulta, obviamente, ela se tornou pai ou mãe de um menino. E aí, o nome desse menino foi um nome derivado do bunker onde eles viviam, né, que era o Command D. Então, a partir do Command D, foi criado o nome Kamandi. Então, Kamandi, ele é neto do OMAC, né, ele é neto do Bud Blanks. E aí, o Bud Blank foi quem acabou criando o Kamandi. E aí, o Kamandi, ele teve acesso a vários filmes. O Bud Blank tinha vários filmes sobre a época de ouro da humanidade, e aí o Bud Blank ele mostrou para o Kamandi tudo de extraordinário, todas as coisas que a humanidade tinha feito antes do grande desastre acontecer. E aí o Kamandi ele cresceu com a esperança de que algum dia ele poderia encontrar outros seres humanos iguais a ele, humanos que não fossem animalizados. Quando tinha 16 anos, 2 homens-lobos invadiram o complexo. O Bud Blank tentou enfrentar os 2 homens-lobos, mas ele acabou morrendo no processo. O Kamandi conseguiu fugir, porém agora ele estava completamente sozinho e decidiu dar início à sua jornada em busca de outros seres humanos iguais a ele. E aí, para isso, ele encontrou aliados no Homem-Cachorro Dr. Canos e 3 mutantes humanos chamados Ben Boxer, Steve e Renzi. E aí eles passaram a viajar por todos os Estados Unidos, enfrentando os Homens-Tigre, enfrentando a tirania do líder dos Homens-Tigre, né, que é o César, e salvando os seres humanos da escravidão e do extermínio, buscando sempre lutar em prol da humanidade que estava sendo escravizada pelos Homens-Tigre. Bom, pessoal, essa foi a história, a origem do Kamandi, a história do Kamandi, né, que é um personagem que ele aparece mais nas suas próprias histórias. Vamos falar agora de seus poderes e de suas habilidades, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e repasse para mais pessoas. Então a gente consegue mais visualizações, mais pessoas conhecem o nosso trabalho e aí a gente pode continuar produzindo vídeos tão bons quanto esse ou melhores. Então vamos falar agora dos poderes e das habilidades do Kamandi. Bom, o Kamandi ele não tem nenhum tipo de superpoder. Basicamente utiliza as habilidades que ele aprendeu junto com o seu avô, com o Bud Blank. E as habilidades dele são as seguintes. Ele é um grande karateka. Ele não chega a ser um mestre no karatê, mas ele tem boas habilidades, ele é bem proficiente nessa arte marcial. Ele tem treinamento em combate militar, que foi dado pelo seu avô, pelo Bud Blanks, e ele também consegue utilizar armas de fogo. Ele consegue utilizar armas de fogo mesmo sendo só uma criança. Bom, e basicamente essas são as habilidades que o Kamandi possui para conseguir viver no mundo pós-apocalíptico onde ele vive. Agora vamos falar das versões do Kamandi em outras mídias, que são as seguintes. Kamandi ele aparece nos quadrinhos do universo animado da DC, ele aparece na animação Batman Bravos e Destemidos e ele tem o seu próprio curta animado chamado DC Showcase Kamandi, The Last Boy on Earth. Por fim, vamos falar das revistas do Kamandi. O Kamandi, como ele é um personagem
que ele não se liga muito com outros personagens da DC, exceto na Prime Earth, né, no 952, onde ele tem algumas aventuras com a Liga da Justiça, mas normalmente a versão original do Kamandi ele tinha suas próprias aventuras isoladas. Então, as revistas do Kamandi são as seguintes. Ele tem a sua própria revista, né, a revista Kamandi, que teve 59 volumes. Tem a revista Kamandi at Earth's End, que tem 6 volumes. E tem o The Kamandi Challenge, com 12 volumes. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Kamandi. O que é que você achou desse personagem? Você acha que no futuro pode ser feito um filme do Kamandi, né? Não necessariamente um filme dentro do DCU, mas uma parada estilo The Batman ou Joker, né? Um filme voltado única e exclusivamente para o Kamandi, né? Um filme único de um universo diferente do da DC. Comenta aqui embaixo. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!